Somos mais que vencedores em Jesus. Somos mais que vencedores em Jesus. Boa tarde, MQV! Olha só, Vitória, já passamos da metade. Sim, a gente já tá no terceiro dia. Terceiro Passou dia. tão rápido. Tá sendo muito legal, né? Tá. Então, antes da gente começar, você lembra o que aconteceu ontem? Sim, eu lembro. O O que aconteceu na história bíblica ontem? Isso mesmo. Eu lembro que a gente aprendeu que pra entrar no time, a gente tem que confiar em Jesus de todo o nosso coração, Isso mesmo. porque Ele é o nosso Salvador. E aquelas perguntinhas que a gente sempre faz no início da EBF, você lembra delas? Sim, eu lembro. E agora eu que vou te perguntar. Vamos ver se você Eita, sabe. tá E o bom. pessoal de casa pode ajudar também. Tá bom, então me ajudem, pessoal. Tá. Vai. A primeira pergunta é: quem faz parte dos MQV? Os 12 discípulos e a gente nos dias de hoje. Isso mesmo. Segunda pergunta: quem é o líder dos MQV? Jesus Cristo. Isso. Certo? Uhum. A terceira, que a gente descobriu ontem a resposta. Tá. Como que faz pra fazer parte desse time? Você tem que confiar no Senhor de todo o seu coração, como seu Salvador. Isso! Certo? Arrasou! Agora, a quarta pergunta. Que a gente Qual- pode descobrir hoje, talvez, né? É, a gente pode descobrir hoje. Qual é a característica que os MQV têm? Tá bom. E a última? E a última, a ultra mega blaster importante pergunta Sim. é: por que os MQV nunca perdem? Isso mesmo. Então, outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar, pessoal, que hoje é o último dia de você tirar aquela foto, vídeo e mandar pra tia Márcia. Não esquece, pede pra sua mãe, pro seu pai tirar foto e mandar pra ela. Porque senão, você não vai aparecer no último dia no vídeo especial. E tem outra coisa também que eu tenho que te falar, Vitória. Ok. A música tema não sai da minha cabeça. Depois Nossa. que termina a EBF, eu fico o dia todo Que cantando música ela. chiclete! Pois é. Eu acho que quando acabar a EBF, a gente não vai conseguir parar de cantar mesmo assim. É verdade. Só que aí é bom que a gente pratica também as coisas que falam lá, né? A gente vai Realmente. lembrar dessas verdades. Então, é isso, né, Vitória? Eu tô muito ansiosa pro nosso terceiro dia, então vamos começar o nosso terceiro Então dia, vamos. pessoal. A vitória é certa por causa do... Somos mais que vencedores em Jesus. Nós somos chamados por Jesus para sermos seus discípulos e lutar pelo Evangelho até o fim.
versículo tema da nossa EBF diz o seguinte: mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Quem escreveu essas palavras foi o apóstolo Paulo, na carta que ele mandou à igreja em Roma. E Paulo escreveu uma parte dessa carta para encorajar os cristãos que viviam lá em Roma a permanecerem firmes no grande amor de Deus, que nos livrou de toda a condenação. O capítulo 8 dessa carta começa com as seguintes palavras: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo vai falando sobre como Deus nos deu uma vida nova e vitoriosa por causa do grande poder que Jesus demonstrou na cruz. Agora, isso quer dizer que a nossa vida não terá mais problemas? Infelizmente, isso não é verdade. Mas o que Paulo afirma na sua carta é que, apesar dos problemas, nós podemos confiar na vitória final, que é a vitória do nosso Senhor Jesus. Deixa eu ler um trechinho que vem um pouco antes do versículo que eu acabei de ler. A partir do versículo 35, no capítulo 8, Paulo diz o seguinte: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha que coisa maravilhosa! Paulo está dizendo que ainda que a gente enfrente a morte, que a gente passe fome, que a gente seja miserável, nós estamos seguros na vitória de Jesus, que é a que garante a nossa vitória final. O que Jesus fez na cruz por nós nos garante a verdadeira vitória, que é a vitória dos filhos de Deus que estarão com o Senhor para sempre, num mundo onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem morte, nenhuma outra ameaça. Os que creem em Jesus Cristo, que receberam Jesus como seu Salvador e estão firmes, participando do time que Jesus escolheu, esses têm a garantia da vitória. Para esses, apesar da morte, apesar das tristezas, apesar das dificuldades, a vitória está garantida. Você já faz parte desse time? Se você faz parte desse time, é muito importante que você se lembre dessas palavras, que você tenha elas guardadas na sua memória. E como é que você pode fazer isso? Vou te dar uma dica. Eu fiz aqui alguns cartões com as palavras desse versículo. Dividi o versículo em 4 partes diferentes. E cada parte eu escrevi em um dos cartões. Então, uma maneira que nós podemos fazer para ajudar a nossa memória é fazermos cartões assim. E aí nós vamos brincando de organizar os cartões na ordem certa. Enquanto isso, nós vamos memorizando as palavras. O que está escrito nesse versículo? Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso está escrito em Romanos 8:37. Então, se você quiser fazer dessa maneira, é uma ótima maneira de nós ativarmos a nossa memória para guardarmos no nosso coração a palavra do Senhor. Não se esqueça, se você faz parte do time de Jesus, se você já creu nele como seu Salvador, você é um MQV, você é mais que vencedor. Não pelo seu próprio poder, mas você é mais que vencedor por causa do poder que o Senhor Jesus demonstrou na cruz. Nós vamos aprender ainda mais sobre isso durante a nossa EBF de amanhã, ok? Te espero lá! Somos mais que vencedores em Jesus. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento
Vamos lá, gente, todo mundo animado, tá na hora. Vamos lá, no ritmo da música, trotinho. Isso, bora. Vamos lá, correndo, hein, correndo. Isso, sem preguiça, sem desânimo. Mais uma volta. Vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá. Vai, aquecendo, aquecendo. Esticou os músculos, virou. Vamos lá, sem preguiça. Isso. Vamos lá, hein. 50 para o chinelo, vai. Começando. Sem desânimo, porque senão o bicho vai pegar, hein. Bora. Para, tá aqui o bicho. Cadê o bicho, treinador? Tá aqui, bicho. Levanta o pé aí. O bicho, tá aqui. Que bicho que você tá falando? O bicho que você falou, Não, olha, é outro bicho, é o bicho da preguiça, do desânimo, é esse que vai pegar. Vamos lá, gente, vamos lá, sem preguiça. Eu tô muito cansado, você podia dar uma pausa? Olha, eu acho que dá pra dar uma pausa assim. Vai, 5 minutos de descanso, hein? Vamos lá, descansando. Opa. Chega pra lá, deixa eu sentar também. Ei, o treinador Fred já disse que a gente pode descansar. Quem disse que eu quero? Não, peraí. Como assim você não quer descansar? A gente tava quase desmaiando aí, o pessoal tudo cansado. Você continua aí pulando igual um grilo, menino. É porque eu não preciso de um fracote. E nem a gente. Epa, gente, que história que é essa de fracote? Não tem nenhum fracote aqui entre nós, não. Todo mundo deu o máximo de si, se esforçou. Nós somos um verdadeiro MQV. Olha, vocês se prepararam, se alongaram, fizeram os exercícios, nós vencemos mais essa etapa. Não existe nenhum fracote entre nós aqui no nosso time. Treinador, eu sou forte, não desesforçamento só porque estou um pouco cansado. Só porque estou com medo de sentir uma dorzinha aqui, olha. Aliás, eles cansaram rápido demais. Coragem foi o que o senhor disse. Olha, eu falei coragem, mas não foi coragem nesse sentido aí de vencer, de querer ser melhor que o outro. Foi coragem no sentido de não desistir diante da primeira dificuldade. Pessoal, olha, quem deu esse corpo pra gente foi Deus. E nós temos que cuidar muito bem dele. Então, quando você sentir que chegou no limite, que é a hora de descansar, isso não é sinal de fraqueza, viu? Nós somos vencedores. Tem que ser forte, porque lá na minha escola tem uns valentões que vivem dizendo que vão me pegar, mas eles não versam. Que? Na minha rua tinha um menino que se achava valentão. Eu já tive muito medo, mas agora não tenho mais. Não, eu sei o que você fez. Você aprendeu uns golpes assim de karatê bem louco, colocou ele pra correr. Nada disso, eu apenas pedi para Deus que ele me desse coragem. Não era coragem de bater ou correr, era apenas pro valentão me deixar quieto. E ele me deixou quieto depois de um tempo. E eu já contei isso pro meu pai e pra minha mãe. E eles já disseram que isso não é ser um fracote. Afinal, os pais dão bons conselhos. Olha, muito bem, viu? Parabéns. Lembrando que a nossa força, a nossa coragem vem de Deus, viu, gente? Esse é um bom exemplo pra mim e pra você. Pra mim também, pra todo mundo aqui. Isso, olha, muito bem. Vocês querem saber de uma coisa? Eu acho que hoje nós precisamos aprender um pouco mais sobre coragem. Vamos lá, todo mundo de pé. Mas não aqui agora, porque a história bíblica já vai começar. Enquanto isso, vamos continuar nosso exercício lá fora. Vai, trotinho, correndo, hein? Somos mais que vencedores em Jesus. E aí, criançada, como vocês estão? Mais um dia de EBF. Nós estamos no 3º dia. E aí, vocês estão gostando? Ah, eu espero que sim. A tia hoje vai contar uma história para vocês. Mais uma história da nossa EBF. Mas a tia quer fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem medo do escuro? Ah, tem muitas crianças que têm medo do escuro. Por que a gente tem medo do escuro? Porque é ruim, né? Quando tá escuro, a gente não consegue andar, a gente não consegue ver o rosto das pessoas. Então dá aquele medo, né? E tem pessoas, crianças, que já são cegos todos os dias, não consegue ver. Olha, pensa que dificuldade que essa pessoa tem todos os dias. Ela não consegue andar sozinha, ela não consegue ver as coisas. E aí, você conhece algum deficiente visual? Aqui, vocês conhecem ou vocês têm alguém próximo de vocês que não enxergam? É muito ruim, né? É uma situação muito desagradável. Mas você sabe que muito tempo atrás, as pessoas que eram cegas tinham muitas dificuldades e também não tinham muitas oportunidades. Então eles tinham que ser mendigos, eles pediam. Mas hoje tem muitos cegos que têm a oportunidade. Você sabia que os cegos também têm amparo pela lei?
Hoje, no nosso Brasil, ele é amparado, ele consegue ter cotas para ter um emprego, para ser um funcionário público, ele consegue ter cotas para estudar, hoje ele consegue trabalhar. A oportunidade no Brasil para o cego, não só para o cego, criança, para qualquer deficiente físico, ele é amparado por lei e ele então consegue ter muito mais oportunidade. Mas a tia quer contar para você agora sobre um cego. E este cego lá do tempo de Jesus. Esse cego, então, a tia vai contar a história e você vai prestar atenção, porque ele foi muito corajoso, mesmo com todas as dificuldades que ele teve. Então, ó, preste bastante atenção na história. Certo dia, Jesus estava caminhando com os seus discípulos e ele, então, viu um cego. Quando ele viu esse cego, os discípulos então começaram a perguntar: por que aquele homem era cego? Será que ele tinha feito alguma coisa que desagradava a Deus? Ou foram seus pais que pecaram? E Jesus então falou: não foi nem por esse homem e também nem pelos seus pais, mas sim para que eu possa mostrar o grande poder de Deus. E então, Jesus naquela hora fez uma coisa muito incrível. Ele pegou, cuspiu no chão, fez uma lama, colocou nos olhos daquele cego e falou para aquele cego: vai no tanque Siloé e lave o seu rosto. E aquele homem, mesmo não sabendo o que estava acontecendo com ele, ele foi até o poço. E então, lá naquela hora, ele começou a lavar os seus olhos. E sabe o que aconteceu, crianças? Ele começou a ver, ele começou a enxergar tudo que ele nunca tinha visto, porque ele era um homem adulto. E ele então começou a ver as árvores, começou a ver a água, começou a ver o céu, porque os olhos dele se abriram. Olha como foi incrível. E ele então todo feliz, porque agora ele podia trabalhar, agora ele podia fazer as coisas que ele nunca tinha feito na vida dele. Olha como foi maravilhoso aquilo que aconteceu com aquele homem. E então ele saiu todo feliz, e quando ele saiu, as pessoas começaram a perguntar o que aconteceu com ele, né? Por que ele estava vendo então? E ele então falou assim: foi um homem, foi Jesus que fez tudo aquilo comigo. E ele começou a contar então, porque os vizinhos, os amigos queriam saber o que tinha acontecido com ele. Então ele repetiu tudo de novo. Jesus, ele pediu para mim, pegou a lama, fez o barro, colocou nos meus olhos e pediu para me lavar o meu rosto no tanque. E a partir daquele momento eu pude enxergar tudo. E aquele povo, então, todo mundo queria ver Jesus, queria saber onde estava Jesus. E os homens, então, levaram aquele homem lá para o fariseu, que era o povo judeu, para os líderes, para que ele pudesse contar o que aconteceu com ele. E os líderes daquela época não gostavam de Jesus, não acreditavam que Jesus poderia ser um homem que poderia fazer milagres, porque ele achava que um homem que tinha pecado não poderia fazer aquilo. Então ele pegou e questionou aquele homem, e o homem então foi e falou tudo de novo para aquele povo, para os fariseus. E aí então eles falaram assim: olha, eu quero que você chame os seus pais aqui, porque a gente quer saber realmente se você era cego. E aí então os homens chamaram os pais, e os pais então, né, com muito medo, ficaram com muito medo, porque naquela época o que Jesus fez foi num sábado, né, aquele milagre. E o povo então não fazia nada, o povo judeu, eles não podiam fazer nada no sábado. E mais ainda eles ficaram intrigados com aquilo, porque não podia fazer nada. Então eles pegaram, chamaram os pais para também indagar, para saber se realmente aquele homem era cego de nascença. E os pais então chegaram, e na hora que eles falaram com os pais, olha o que a Bíblia fala lá
em João 9, 19, a tia vai ler para vocês verem. Os interrogaram. Este é o vosso filho, de quem dizei que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que é este o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Então os pais falaram assim: olha, nós sabemos que o nosso filho nasceu cego, mas a gente não sabe quem fez isso. Pergunta para ele, porque ele já é um homem, ele sabe responder por si. E então, de novo, o fariseu, né, o povo judeu, questionou aquele homem. E aí, você sabe, ele pegou, confirmou, ele não teve medo. Ele confirmou e falou assim: sabemos que Deus ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Se ele não fosse Deus, ele não poderia ter feito tal coisa. Então ele confirmou que foi Deus, que foi o poder de Deus que sarou, que curou ele. E aí os fariseus ficaram mais intrigados ainda, mas ele não desistiu, ele continuou afirmando que foi Jesus que tinha curado ele. E aí, crianças, com essa coragem, sabe o que aconteceu com o homem cego? Ele foi expulso do templo. E aí, a Bíblia continuando na história, Jesus ficou sabendo que ele foi expulso, né? E aí ele foi até aquele ex-cego. Jesus, então, foi ao encontro do cego. E quando chegou, né, do ex-cego, né, crianças? Quando ele chegou, ele perguntou assim para aquele ex-cego: você crê no Filho de Deus? E o ex-cego falou: Senhor, eu creio. E onde ele está? E aí ele falou: sou eu, o Filho de Deus. E então, naquele momento, olha que maravilha, aquele ex-cego pôde estar de frente a frente com Jesus. Olha que maravilha, criança, aquele ex-cego ter a oportunidade de ver Jesus, que fez aquele milagre na vida dele, né? Que tirou a cegueira dele, que na hora que foi curado, ele não viu Jesus. Mas aquela hora ele pôde então adorar a Jesus. Ele creu que Jesus era o único Salvador da sua vida. Olha que oportunidade que ele teve. E agora, criança, e você? Você também tem a oportunidade de crer no Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele é o único Salvador da sua vida? Só Ele, só Jesus pode curar a sua cegueira espiritual. Que cegueira espiritual que a tia está falando? A cegueira espiritual é porque nós estamos com pecado. Nosso pecado, ele nos deixa cego perante o Senhor. Então nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. E quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, nossos olhos abrem, né? E nós temos então reconhecimento que Jesus é o nosso Salvador. Olha que presente maravilhoso. Você que quer ser mais que vencedor, tem que ter essa coragem, a coragem que esse ex-cego teve. Ele não teve medo dos líderes religiosos. Ele foi firme, foi Jesus que me curou. E nós também temos que ter essa firmeza de falar de Jesus para as pessoas, de mostrar o amor de Deus para as pessoas. E isso que nós temos que fazer todos os nossos dias. A gente não pode ter vergonha de falar de Jesus para os nossos amigos, mesmo que os nossos amigos possam zombar da gente. Mas a gente tem que ter essa firmeza, igual o ex-cego. Então, o desejo que eu tenho no meu coração é que você reconheça que Jesus é o único e suficiente Salvador para as suas vidas. E é só Ele que pode tirar a sua cegueira espiritual. Mas para isso você precisa arrepender, reconhecer que você é um pecador. E agora a tia quer que você
aprende um versículo para você não esquecer e também para você continuar sendo mais que um vencedor, porque a nossa EBF não é mais que vencedores? Então, lá em Deuteronômio 31:6, fala assim: sede fortes e corajosos, não temais, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Deuteronômio 31:6. A tia vai ler mais uma vez. Sede fortes e corajoso, não temais, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Criança, seja forte e muito corajoso. Não tenha medo de falar de Jesus, de mostrar que você acredita em Jesus e crê como Ele é o seu Salvador. Um abraço, tchau! Somos mais que vencedores em Jesus. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Somos mais que vencedores em Jesus. Olá, crianças, tudo bem? E aí, o que vocês estão achando da nossa EBF? Muito legal, né? Essa EBF onde o tema é mais que vencedores. E hoje, no terceiro dia, o nosso tema é ser corajoso. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Deuteronômio 31:6. Então, vamos pegar a Bíblia para a gente poder passar o nosso versículo de hoje. Sede fortes e corajosos, não temais, porque o Senhor vosso Deus é quem vai conosco. Deuteronômio 31:6. Depois de passar pelo nosso versículo, nós vamos estar realizando a nossa atividade do dia. E o que é a nossa atividade do dia? Nós vamos estar confeccionando um jogo da memória. Esse jogo da memória, ele é um jogo muito interessante, porque ele tem coisas positivas e coisas que não agradam muito a Deus, mas que a gente vai repassar isso para vocês, certo? Então, o que nós temos aqui? Algumas imagens, algumas figurinhas. E a gente vai estar utilizando o que para montar o nosso jogo da memória? A gente vai estar utilizando esses círculos e essas são as imagens, certo? A gente vai receber todas elas em pares, porque o jogo da memória, ele precisa ter imagens em pares para a gente poder achar o joguinho, para a gente poder estar brincando com esse jogo. Aqui a tia Thaís já trouxe alguns colados, então a gente vai estar colando o par deles, certo? Vamos dar uma passada primeiro no que está escrito em cada figura? Então aqui, ó. Então a primeira figurinha que nós temos é o quê? Não falar palavrão, porque o palavrão, ele desagrada a Deus, desagrada as pessoas que estão ao nosso redor e ele não traz nada de produtivo para a nossa vida, né? Então o palavrão é algo que a gente jamais deve falar.
A segunda imagem é se alimentar bem. Nós devemos sempre nos alimentar bem, porque a alimentação faz parte da nossa saúde. A gente tem que se alimentar bem para ficar saudável, né? Para ter disposição sempre. A outra imagem, não brigar, né? A gente tem sempre que estar em harmonia com os nossos amigos, com os nossos irmãos, né? Brigar não traz nada de bom para a nossa vida. Ser gentil sempre. Sempre devemos ser gentil com todas as pessoas, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos irmãos de igreja, com o nosso irmão em casa, com os nossos pais, com os nossos avós, com todas as pessoas que convivem com a gente, né? A gente sempre tem que ser gentil, ser educado, prestativo. Usar o computador com cuidado. Por que a gente tem que usar o computador com cuidado? Porque o computador, hoje em dia, as redes sociais, ela nos traz muitas coisas negativas também, muitas informações tóxicas que nos deixam para baixo, né? Então muitos jogos que não são educativos. Então a gente tem que usar sempre o computador com sabedoria, buscar informações positivas, buscar sempre a palavra de Deus, né? Então vamos estar utilizando aí com sabedoria. Obedecer os pais. A gente sempre deve obedecer o pai e a mamãe, né? Porque eles já são mais experientes, eles sabem o que é bom para nós, eles querem sempre o que é bom para nós. Então, obediência e obedecer também a Deus. Deus fala que nós devemos obedecer sempre os nossos pais. Então, essa figurinha é uma figurinha aqui positiva. Falar com Deus todos os dias. A gente tem que falar com Deus agradecendo pelo dia, agradecendo pela nossa família, agradecendo pela nossa vida, né? Sempre em forma de gratidão. Falar com Deus todos os dias tem que ser um hábito na nossa vida. Dedicar-se aos estudos também, né? É uma figurinha positiva. A gente tem sempre que estar dedicando aos nossos estudos, porque é o nosso estudo que vai dar um futuro melhor para nós, para nossa família. Dormir na hora certa, né? O sono, ele faz parte do bem-estar da nossa vida também. A gente sempre tem que estar dormindo na hora certa, tem a quantidade certa de horas por dia que nos faz bem. Então a gente sempre tem que estar dormindo na hora certa, a hora que o papai e a mamãe pedem para estar na cama. Isso cabe também na obediência. E arrumar o quarto, né? Olha aqui, arrumar o quarto também é um ponto positivo, porque a gente tem que estar ajudando os pais em casa e é uma organização pessoal, você está arrumando o seu quarto também, né? Então, o que nós vamos estar pegando? Vamos estar pegando a cola, os círculos e vamos estar colando agora para formar o par do nosso joguinho da memória, certo? Então, a gente vai pegar a figurinha, passar a cola na figurinha. Passou a cola na figurinha? Então agora a gente vai vir aqui, ó, e colar no círculo. Pressionar bem com o dedo, tá? Vamos estar pressionando bem com o dedo para ficar bem colado para o nosso jogo não sair, certo? Então aqui, ó, se alimentar bem já tá formado. Então a gente vai pro próximo. Arrumar o quarto, que eu tenho certeza que todos aí sempre arrumam o quarto. Todos aí têm o quarto super organizado. Tia Thaís tem certeza disso. Ó, vai fazer a mesma coisa. Vai colar no círculo, arrumar o quarto. Então já vamos colocar aqui, ó, na ordem. Já formou a duplinha do jogo da memória. Próximo, dormir na hora certa. Também tenho certeza que todos dormem bem na hora certa, na hora que a minha mãe pede para ir pro quarto, para estar dormindo. Lembrar de sempre fazer uma oração antes de dormir, agradecendo a Deus pelo dia que nós tivemos. Ó, formou que é a dupla. Próximo, obedecer os pais. Isso aqui eu também tenho certeza que todos são obedientes. Todos que estão aí em casa são super obedientes aos pais.
Colou. Formou a duplinha aqui. Usar o computador com cuidado. Sempre está buscando informações positivas no computador, ainda mais agora que a gente está utilizando bastante o computador. A gente tem que usar esse computador com sabedoria. Sempre buscando informações positivas, né? A gente também pode buscar a palavra de Deus através do computador. Hoje em dia tem muitos vídeos, muitos jogos educativos, bíblicos. Aqui, o próximo, falar com Deus todos os dias. É muito importante. Quando a gente busca a Deus todos os dias na nossa vida, tudo vai bem. Então, a gente tem que buscar a Deus não só antes de dormir, mas todo momento que você achar necessário, tá falando com Deus, tá agradecendo, tá fazendo um pedido, eu tenho certeza que Deus está lá prontinho para poder te ouvir sempre. Então, já formamos a duplinha. Não falar palavrão. Palavrão não traz nada produtivo para a nossa vida. Então, palavrão está proibido para ser falado em casa, na escola. E se você tiver algum amigo que fala palavrão, dá um toque, fala, amigo, ó, palavrão não rola, palavrão é algo que não faz bem para nós. Ser gentil, a gente vai colar o ser gentil. Gentileza gera gentileza, então a gente sempre tem que ser gentil com as pessoas, né? Porque quando a gente tem um ato de gentileza, a outra pessoa também vai ser gentil com a gente. Então, gentileza sempre. Coloquei a gentileza. O próximo é dedicar-se aos estudos. Dedicar-se aos estudos é muito importante, tanto os estudos escolares quanto os estudos da igreja, os estudos bíblicos, né? E por último, não brigar. Então a gente não pode brigar jamais com as pessoas. A gente tem que sempre tentar manter o diálogo, né? Para poder viver bem com os irmãos, com os amigos, com os familiares, certo? E aqui nós temos o quê? A nossa caixinha. Essa caixinha vai ser uma caixinha que vai servir para a gente poder estar guardando o nosso jogo, para estar armazenando o nosso joguinho, certo? E depois, para brincar, todos vocês já sabem, vão misturar todas as peças. Olha que bacana. Mistura todas as peças para estar tentando achar a dupla. Então, olha aqui, que legal. Vamos ver se eu consigo achar? Alimentar-se bem. Ó, achei. Então você vai estar convidando um amigo, um familiar, alguém para poder estar participando desse jogo junto com você, certo? Terminou de fazer o seu joguinho? Organizar, né? Ó, vamos organizar todos eles, todas as pecinhas aqui dentro da caixa, certinho? Então vamos, ó, lembrar de fazer a nossa atividade. Então aqui a atividade do terceiro dia, atividade do nosso caderninho de atividades. E vamos estar passando aqui novamente o nosso versículo. Sede fortes e corajosos, não tem mais, porque o Senhor vosso Deus é quem vai conosco. Deuteronômio 31:6. Certinho? Aguardo vocês para a próxima aula de amanhã. Um beijo e fiquem com Deus. Somos mais que vencedores em Jesus. Eu vou estar, eu vou falar de Cristo. Ele é o melhor amigo, aonde quer que eu vá, com Ele eu vou estar. Quando eu sinto medo, eu clamo a Jesus, e se estou perdida, Ele mostra a direção. Quando estou cansada, Ele é a minha força. Nunca estou sozinho, Ele é a minha luz.
meu pedido, Ele mostra a direção. Quando estou cansado, Ele é a minha força. Nunca estou sozinho, Ele é a minha luz. Eu vou falar de Cristo, Ele é o melhor amigo. Aonde quer que eu vá, com Ele eu vou estar. Eu vou falar de Cristo, Ele é o melhor amigo. Aonde quer que eu vá, com Ele eu vou estar. Somos mais que vencedores em Jesus. Então você veio saber agora, né? O que o seu Orestil feiticeiro falou para Tifa? Ele falou assim: eu vou deixar você ir, mas se você escutar as histórias desses missionários, eu vou jogar um feitiço em você que você nunca mais vai sarar. A Tifa ficou assustada, segurou o amuleto dela e pensou: não vou ouvir, eu não vou ouvir nenhuma história que esses missionários contam. E entrou no helicóptero. Quando o helicóptero pousou na casa de missão, ela escutou uma voz que ela conhecia. E a voz foi até ela. Quem era? Era a vovó Sofia, aquela que tinha cuidado do pé da mãe da Tifa. Ela falou: mas que bom ver você, e abraçou a Tifa e perguntou o que tinha acontecido, e a Tifa foi contar para ela tudo o que tinha acontecido e por que ela estava ali, porque ela precisava de cuidados. Então a vovó Sofia cuidou dela, cuidou dos ferimentos dela, cuidou dela com remédios, e aí todos os dias a Tifa vestia um vestido novo que ela ganhou lá dos missionários e ia lá para a escola. E aí a professora contava as histórias. Quando chegava a hora de ouvir as histórias da Bíblia, a Tifa olhava a paisagem, ela via os passarinhos, mas ela não prestava atenção nas histórias. Ela não queria ouvir aquelas histórias porque ela tinha prometido para o pai dela que ela não ia ouvir essas histórias. Teve um dia que o professor estava contando as histórias e a Tifa fazia uma coisa. Todo dia quando ela acordava, ela escondia o talismã dela, o amuleto que o pai dela, feiticeiro, fez, por debaixo do vestido, então ninguém via. E aí o professor contando as histórias e ela desviando o olhar, ouvindo, olhando outras coisas, porque ela não podia ouvir aquelas histórias que ela tinha prometido para o pai dela. E aí de repente um colega chegou perto dela e falou para ela assim: filha de feiticeiro, filha do diabo. E a Tifa escutou aquilo e ficou muito triste. A Tifa ficou tão triste que ela se afastou das outras crianças e começou a chorar. E aí a vovó Sofia se aproximou dela e falou: Tifa, o que foi com você, minha filha? Por que você está chorando? E ela falou assim: porque eu não quero pertencer ao diabo, eu não sou do diabo. E aí a vovó Sofia falou: não, mas você não é do diabo. Mas espera aí. E a vovó Sofia estava com a Bíblia na mão. E ela falou: não, eu não quero saber nada desse livro preto. Eu não gosto das histórias desse livro preto. Não quero ouvir essas histórias do livro preto. E aí a vovó Sofia falou: mas por que você não quer ouvir as histórias do livro preto? O que você acha que tem de errado com o livro preto? Ela: não. Eu sou filha do Orestil feiticeiro, eu não gosto do livro preto, não gosto dessas histórias, eu não gosto de nada disso, eu não quero ouvir nenhuma dessas histórias. Ela falou para a vovó Sofia. Mas quando o professor estava contando a história, o professor falou de um homem chamado Nicodemos. E ela também não entendeu aquela mensagem, porque esse pedacinho, mesmo ela tentando não escutar, mas ela acabou ouvindo. E falou que era preciso nascer de novo. Então ela fala para a vovó Sofia: eu não quero ser do diabo, mas nascer de novo, eu não entendi isso. E aí a vovó Sofia falou: nem Nicodemos não entendeu isso. Mas eu vou te explicar. Nascer de novo é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Primeiramente, é reconhecer que você é pecador e que você precisa de perdão para os seus pecados.
E aí a Tiffany fica em parafusos, porque aquelas histórias era que ela não podia ouvir, mas ela também não queria ser do diabo, ela também queria perdão pelos pecados. E a vovó Sofia fala para ela sobre viver sem medo, sobre viver no grande amor do Deus vivo e verdadeiro. E ela pensa, nossa, seria maravilhoso viver sem medo, porque a Tiffany tinha muito medo. Ela tinha medo dos espíritos, ela tinha medo das magias, ela tinha medo dos trabalhos que o pai dela fazia, ela tinha medo dos espíritos se zangarem contra eles, ela tinha muito medo. E aquilo ficou na cabeça dela martelando. E por mais que ela não quisesse ouvir aquelas histórias, aquilo ficou martelando na cabecinha dela, que ela queria tudo aquilo para a vida dela. E aí ela pensou, vovó Sofia, como que é isso? O meu pai não vai aceitar. Eu prometi para o meu pai que eu não ia escutar essas histórias. E aí a vovó Sofia falou para ela, minha filha, nós estamos orando também pelo seu pai. Nós estamos orando também para que o seu pai conheça o Deus vivo e verdadeiro e que ele também conheça como é uma vida sem medo. E a Tiffany ficou pensando, é mesmo, né? O meu pai fez um trabalho para matar o Vitor não morreu. Meu pai foi atrás do Vitor para matar com um facão, não conseguiu. Ela ficou pensando aquilo. Até que um belo dia, o pai da Tiffany, o seu Orestil feiticeiro, chegou lá na casa de missão. Sabe por quê? Porque a Sara, a irmã mais velha da Tiffany, estava doente, o marido da Sara estava doente e o Pedrinho, o filhinho deles, também estava doente. Então o seu Orestil foi buscar a Tiffany, porque a Tiffany precisava voltar para casa para ajudá-los. Mas quando o pai da Tiffany chegou, grandes coisas tinham acontecido na vida da Tiffany. A Tiffany agora sabia ler, a Tiffany sabia escrever e o mais maravilhoso, a Tiffany tinha aceitado Jesus no seu coração. Ela também tinha mudado de vida, assim como a família da Maria, assim como o coração da mãe da Tiffany também já tinha aceitado Jesus antes dela morrer. Agora toda essa mudança tinha acontecido lá dentro, no coração da Tiffany, na vida da Tiffany. Mas a Tiffany foi para a casa dela, para cuidar da Sara, do Pedrinho, para ajudar o pai. Ela foi. No caminho, quando eles já estavam bem pertinho de onde eles moravam, o pai da Tiffany olhou para ela, o seu Orestil feiticeiro, e falou assim, ali Tiffany, estou construindo aquela nova casa, aquele novo templo para adorar os espíritos e fazer as minhas magias. E a Tiffany ficou assustada com aquilo. E a Tiffany pensou, será que o meu pai ainda vai achar que os espíritos fazem tudo? Ela ficou com esse medo. E aí a Tiffany, quando viu a irmã dela, falou, olha Sara, eu trouxe um pouco de comida para o Pedrinho, para você, que os missionários me deram, e eu também trouxe essas sementes para plantarmos, que eles me deram. Os missionários são muito bons. Aí a Sara falou, não me diga que você também mudou. Não me diga que você também ouviu as histórias dos missionários e agora vai acreditar nesse Deus vivo. E ela, deixa eu te mostrar uma coisa. Então ela pega um Novo Testamento que a vovó Sofia tinha dado para ela. Aí ela fala, aqui nesse livro está escrito todas as verdades. Essas são as verdades sobre o Deus vivo e verdadeiro. Mas a irmã dela fala, não acredito que você também mudou o seu pensamento. E ela fica pensativa, sem ter muita coragem de responder nada. Ela fica bastante pensativa, mas as duas continuam conversando. E a Sara fala, então você trouxe essas sementes que os missionários deram, então vamos pedir para o papai benzer a terra. E a Tiffany pensa, não vai adiantar nada. E ela fala para a irmã dela, Sara, que não vai adiantar. Mas tá, no outro dia cedinho ela escuta o choro do neném e o barulho do chicote no ar. Era o seu Orestil feiticeiro benzendo a terra para que eles plantassem as sementes. E aí eles plantam as sementes e depois que o seu Orestil benzeu essa terra, porque era assim que eles faziam, convocava os espíritos para abençoar a terra antes de fazerem a plantação. Então a irmã mais velha vai para os afazeres da casa e a Tiffany fica com o Pedrinho.
Mas nessa hora, a Tifa solta o Pedrinho lá no chão um pouco e vai ver o que o pai dela quer, porque o pai, seu Orestil feiticeiro, estava chamando ela. Ela foi até o pai dela. Quando ela chegou lá, o pai dela falou: aqui, Tifa, já benzi a terra e agora eu vou pedir para os espíritos protegerem a nossa plantação. E aí ela fala: pai, isso não vai adiantar. E ele fala: não vai me dizer que você também andou ouvindo a conversa dos missionários. Olha lá o que eu te falei. E ela falou: não. Só que quando ela falou não, ela ficou muito triste dentro do coração dela. E ela saiu de perto do pai dela e ela falou: Senhor, me ajuda. Eu estou com medo, eu estou com muito medo. Eu não tive coragem de falar que eu aceitei o Deus vivo e verdadeiro, mas eu estou com muito medo do que o meu pai pode fazer e das coisas dos espíritos. Eu tenho muito medo. Ela orou a Deus dessa forma. De repente, a Tifa ouviu um grito, era o Pedrinho. E ela foi correndo até onde o Pedrinho estava. Quando ela chegou lá, a Sara já estava com o Pedrinho no colo. Mas sabe o que aconteceu? O Pedrinho foi pro fogo e o Pedrinho foi queimado no fogo. E a Sara estava desesperada, o seu Orestil também veio e ficou muito bravo com a Tifa. Por que você não cuidou desse menino? E ela falou: pai, eu fui saber o que você queria, o que o senhor me chamou. E eles ficaram, e o menino estava muito queimado. Então a Tifa pega o Pedrinho no colo e fala: você tem que levar o Pedrinho para a casa missionária. Lá eles podem cuidar dela. E a irmã mais velha, Sara, toma o Pedrinho do colo da Tifa e fala: isso nunca, eu não vou levar eles nessa casa missionária, nós vamos cuidar do Pedrinho aqui, ele vai melhorar. E a Tifa mais uma vez ora e pede a Deus, para Deus tocar o coração da Sara, para levar o Pedrinho lá na casa missionária, porque lá eles tinham remédios e eles podiam cuidar do Pedrinho e fazer o Pedrinho sarar. E os dias foram passando e o Pedrinho foi ficando cada vez mais doente. As coisas estavam muito ruins mesmo. E aí a Tifa mais uma vez ora, pede para Deus tocar o coração da Sara, para levar o Pedrinho onde tinha socorro. E nessa hora ela se aproxima da Sara com o Pedrinho no colo e fala para ela: Sara, você precisa levar o Pedrinho na casa missionária, eles podem cuidar dele. E o seu Orestil se aproxima. Quando o seu Orestil se aproxima, a Sara fala isso e fala: pai, e mais uma vez a Sara tira o Novo Testamento e fala: pai, todas as palavras da verdade sobre o Deus vivo e verdadeiro estão nesse livro. Eu aceitei o Deus vivo e verdadeiro. Nessa hora, o seu Orestil feiticeiro fica muito bravo de novo e avança na mão da Tiffany, pega o Novo Testamento dela, rasga em picadinhos e joga tudo pelo ar. E ela ficou muito triste porque ela amava aquele livro, mas ela estava muito preocupada com o Pedrinho, que estava muito ferido pelo fogo. Então ela ora e pede para Deus tocar o coração deles. Mas nessa hora, o seu Orestil sai de perto delas e vai para onde? Lá para o templo que ele construiu, para o lugar onde ele fazia os feitiços. E a Tiffany fica de novo com muito medo e muito preocupada. Só que nessa hora, a Tifa percebeu que o medo dela já era menor, porque agora ela tinha o Deus vivo e verdadeiro. Então, eles vão para casa, deitam-se e o seu Orestil estava lá no templo. Mas agora a Tifa já estava tarde, muito tarde da noite, na madrugada, a Tifa escutou um barulho. Sabe o que era? Amanhã nós vamos saber o que era. Amanhã, no nosso último dia, Eu descobri! Você descobriu, Vitória? Eu descobri a resposta da quarta pergunta. Mas já? Sim, Então, e o pessoal de casa também tá sabendo. Sim. E qual que é, então, a resposta? Tá, a pergunta era qual que é a característica que os MQV tem, né? Isso mesmo. Sim, e eu descobri que é a coragem pra testemunhar. Isso mesmo, tá certo. E o que é isso aí na sua cabeça? Ah, isso aqui é o que a gente fez hoje no trabalho manual, quer ver? Coloca assim. Mas eu não tô vendo nada. Pois é, isso tem tudo a ver com a nossa história de hoje. A gente viu que um cego de nascença foi curado por Jesus.
E, além disso, ele saiu para testemunhar para as outras pessoas. Ele teve coragem para fazer isso. E vocês de casa, têm coragem para testemunhar? E aí, fica essa pergunta, né? Mas antes de encerrar, vamos lembrar o nosso versículo tema que está lá em Romanos 8,37. E diz, Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. E Vitória, amanhã a gente vai descobrir o que vai acontecer com a Tiffan. Nossa, a gente vai descobrir o final da história. Realmente. E a tia Marta Régia conta de um O jeito que ela conta. Nossa, a gente fica com muita expectativa pra saber o final, né? Realmente. E bom que a gente vai saber o final. E então é isso, né, pessoal? Acabou o nosso terceiro dia, mas amanhã tem muita coisa, mesmo que seja o último dia. Esperamos vocês 3 horas da tarde aqui no canal. Isso mesmo. Tchau. Somos mais que vencedores em Jesus.